Flamengo emite nota oficial e comunica o afastamento de 5 jogadores. Lohan ficará revezando entre o time sub-20 e o time principal enquanto o Flamengo negocia a sua saída. Fora dos planos do Flamengo, Carlinhos aceita a proposta e vai defender o time do Vitória em 2025. E no vídeo agora eu quero comentar esses e mais alguns assuntos, mas antes quero convidar você que não é inscrito no canal, clicar aqui embaixo, inscrever-se, acionar o sino de notificação, clicar em todas e aproveitar também para deixar o seu like. Vamos começar falando desse comunicado que o Flamengo fez hoje, essa nota oficial que ele emitiu. O Flamengo não vai contar com esses 5 jogadores e autorizou eles a procurar outros clubes para poder jogar em 2025, porque eles realmente não serão utilizados pelo time principal do Flamengo. 2 são bem conhecidos, Pablo e o Carlinhos. Todo mundo já sabia, já eram pedras cantadas que não iam ser utilizados pelo Filipe Luís. O Pablo, por exemplo, ele está no Flamengo desde 2022. Ele não, passou longe de repetir o que fez no Corinthians. Teve uma ótima passagem pelo time paulista. Ele foi comprado na época pelo Flamengo em 2022 por 14 milhões de reais do Lokomotiv da Rússia. O zagueiro disputou 51 jogos com a camisa do Flamengo em 3 anos. Nunca fez gol e nunca se firmou no clube. E claro, mediante isso a torcida criticava muito o Pablo, até quando ele era relacionado para as partidas, muita gente criticava e não queria que ele continuasse no Flamengo. Inclusive, ano passado ele foi emprestado ao Botafogo, para vocês terem noção, ele praticamente não jogou. Não foi por questão de lesão e tudo, porque ele estava disponível para ajudar o Arthur Jorge, ajudar o Botafogo, mas o técnico não utilizou ele. Né? Ele participou ali do Botafogo campeão de tudo, né? Libertadores, na verdade, e Brasileirão, mas não foi utilizado praticamente pelo Botafogo. E aí, o Flamengo, né, já avisou o Pablo que ele pode também procurar outro clube. E os outros 3 jogadores afastados são o atacante Thiaguinho, de 23 anos, contratado ainda para a base como joia do Náutico em 2020, desde 2020 no Flamengo, e aí o Flamengo tentou a todo custo moldar ele, né, enfim, mas pelo visto as características do Thiaguinho, elas não são aquilo que o Flamengo quer no momento. Por esse motivo, então, a diretoria entende que o melhor para ele seria procurar outro clube. O lateral esquerdo, Zé Wellington, de 21 anos, e o volante Caio Garcia, de 20 anos, ambos revelados pelo clube. Esse último, no caso o Caio Garcia, ele foi autor de um dos gols do título do Mundial Sub-20 que o Flamengo ganhou ano passado. E aí, claro que esse tipo de atitude do time, chamar os jogadores e falar, olha, vocês podem procurar outro clube, nós não vamos contar com vocês. A estrutura do Flamengo está disponível para vocês treinarem, né? Claro, separado do elenco principal, mas nós não vamos utilizar vocês. Esse tipo de coisa, ela passa pelo consentimento do treinador. Ou seja, o Filipe Luís teve participação direta nessa dispensa do Flamengo. E beleza, isso faz parte do futebol. Quando o clube, o treinador entende que um jogador em específico, 2, 3 jogadores, eles não coincidem com aquilo que o time quer no momento, que o treinador acha bom para o clube, né, vão procurar outras opções, e nesse caso o jogador vai perder espaço. E é assim no Flamengo. Então, desde já, eu desejo tudo de bom para esses jogadores, que eles consigam mostrar o talento deles em outros clubes e lá eles sejam muito felizes. Bom, mudando de assunto, falando ainda dessa questão da dispensa, o Carlinhos, ele aceitou a proposta do Vitória, né, informação aí do GE, que o Vitória está muito perto de confirmar a contratação do atacante Carlinhos do Flamengo. E as duas partes ajustam cláusulas para confirmar o acerto. O Flamengo já sinalizou positivamente para a proposta dos baianos, e como a gente falou ainda há pouco, o nome do Carlinhos está nessa lista de jogadores autorizados a procurar outro clube. A proposta do Flamengo envolve o seguinte, a proposta que o Flamengo recebeu do Vitória, tá? O salário do Carlinhos vai ser pago de forma total pelo Vitória. Então o Flamengo não vai arcar com nada do salário do Carlinhos, que geralmente é assim que funciona. Quando você empresta alguém para um time, né, o clube, ele arca com alguma parte do valor do salário, já que ele quer dar minutagem para aquele jogador e o outro clube não está procurando alguém. Então ele vai fazer uma jogada de mão dupla, tá? Mas nesse caso não. O Vitória vai pagar todo o salário do Carlinhos e vai ter uma opção de compra fixada em 4,5 milhões de reais para o Vitória poder contratar definitivamente o Carlinhos. Como a gente sabe, ele foi contratado ano passado por culpa
exclusiva do Gabriel Barbosa, do senhor Gabigol, que de forma infantil se negou a fazer todo o processo correto da questão da coleta do antidoping, e aí ficou suspenso, e o Flamengo naquele momento não tinha certeza se ele ia ser suspenso por 2 anos, por 1 ano, e naquele momento a única opção para substituir o Gabigol, para comprar, para trazer alguém, era o Carlinhos. O Flamengo não podia contratar mais ninguém, por causa da janela de transferência. E teve que trazer o Carlinhos, que naquele momento era o vice-artilheiro do Carioca. Perdeu apenas para o Pedro, né? E indo para o Vitória, o Carlinhos ele vai chegar para uma posição carente após a saída de Alejandro, que foi artilheiro do time em 2024. O Carlinhos, inclusive, tem contrato com o Flamengo até o fim de 2026. Foi dado contrato aí muito bom para o Carlinhos, diga-se por sinal, não é verdade? Então, ele vai sair agora por empréstimo. O Vitória vai ter essa opção de compra dele. Eu acho que vai ser muito bom para o Carlinhos, que a chance dele chegar lá e jogar como titular é muito grande. Então, para a carreira dele vai ser muito bom. Vai receber o mesmo valor que recebia no Flamengo, então financeiramente não vai ser ruim para ele, mas a questão de carreira, claro, o Flamengo é muito maior que o Vitória. Lá ele não vai ser tão, não vai ter tanta visibilidade como ele teria no Flamengo, mas eu acho que para a carreira dele é muito bom, porque jogador nenhum quer ficar no banco, ele quer jogar. Mudando de assunto, falar do Lohan, que não está nessa lista de jogadores autorizados pelo Flamengo a buscar outro clube, porque o Flamengo está negociando ainda com o CSKA na Rússia. E, inclusive, a informação trazida hoje aí pelo Coluna do Fla é que o Flamengo vai ficar revezando a questão do uso do Lohan. Em algum momento ele vai ser utilizado no Sub-20, em outros momentos utilizado no time principal. Vai ficar fazendo esse revezamento. A proposta do CSKA para contratar o Lohan está em 8 milhões de euros, que mais ou menos vai dar aí perto dos 50 milhões de reais. O problema dessa situação todinha é a forma de pagamento. Por que está dando esse problema na questão do prazo de pagamento? A proposta do CSKA, ela prevê o valor sendo pago em parcelas terminando em 2027, né, daqui a 2 anos, o que não agradou o Flamengo. Afinal, a diretoria do mais querido deseja a quantia à vista ou no máximo encerrando em 6 meses, mas pelo visto, as duas partes elas vão encontrar um meio termo para conseguir concluir a venda e compra do Lohan. Bom, para encerrar o vídeo, falar do Danilo, que a partida de ontem entre Juventus e Napoli marcou a despedida do Danilo da Juventus, como a gente sabe, todo mundo sabe. O Danilo já está certo, ele vai ser jogador do Flamengo. Inclusive já tem até data para chegar aqui no Brasil. O zagueiro vai viajar para chegar aqui, no caso, na terça-feira, dia 28, para assinar então o contrato com o Flamengo por 2 anos, fazer uma parceria ali que ele vem fazendo há muitos anos com o Alexandro. Jogou com o Alexandro no Porto, jogou com o Alexandro na seleção brasileira, lá na Juventus, então nesses clubes todinho, no Santos, na verdade, e agora vai jogar com ele também no Flamengo, algo bem difícil no futebol. A gente viu casos assim também com o Pepe e o Cristiano Ronaldo, que jogaram juntos no Real Madrid, na seleção, jogaram em outro time lá de Portugal, que eu esqueci o nome, acho que foi no Sport, que foi o que o Cristiano Ronaldo jogou, se não me engano. Mas enfim, uma parceria muito legal e que tem tudo para dar certo. Vamos aguardar que Danilo está perto aí de enfim chegar no Flamengo. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Eu agradeço você que clicou e ficou até o final e te convido de novo, se não é inscrito, clica aqui embaixo, ó, em inscrever-se, aciona o sino de notificação e já deixa também o seu like. Valeu, nação, até a próxima.